Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com o Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica. Finalmente vamos poder dedicar um programa à Mata Atlântica, esse bioma fenomenal, lindíssimo, né? Eu vivo a maior parte do tempo, estou baseado em São Paulo, vivo na Mata Atlântica e sempre que posso, nos fins de semana, sempre que posso, no fim de semana passado mesmo, estive numa aldeia indígena lá entre Peruíbe e Itanhaém, é Mata Atlântica, né? E é um bioma realmente muito lindo e estou muito feliz de poder conversar com o Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo. Eu já começo com uma primeira pergunta que tem a ver com o que aconteceu recentemente. Em julho, a SOS Mata Atlântica ela entregou um manifesto para todos os candidatos, não só a presidente, mas também a governadores, a deputados, congressistas federais e estaduais. Afinal, a Mata Atlântica está em 17 dos 27 estados da Federação Brasileira. Ela cobre 15% do nosso território, mas aí vivem 72% dos brasileiros e é onde se produz 80% do PIB nacional. Então, diante da importância desse bioma, a SOS Mata Atlântica entregou, então, recomendações aos políticos sobre, e também alertas e informações sobre a Mata Atlântica. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo. Queria te perguntar, então, quais são as linhas gerais desse documento para a gente começar a entender quais são as propostas em torno da Mata Atlântica. Obrigado, Lorival. Obrigado pelo convite, pela essa oportunidade de a gente conversar. Um abraço especial para toda a audiência aí que está nos acompanhando. É um prazer. Essa carta é a carta que o título é Retomar o Desenvolvimento. Então, a gente elaborou, não só a equipe da SOS Mata Atlântica, mas a gente consultou diversos especialistas, né, dos temas que são importantes para a SOS: água, restauração florestal, mudanças climáticas, áreas protegidas. E assim, o primeiro princípio da carta sobre retomar o desenvolvimento, né? Então ela traz a questão do desenvolvimento do país, um projeto para o Brasil. O primeiro grande pilar que a gente fala nessa carta, que a gente está distribuindo para os candidatos e candidatas, né, a cargos executivos e legislativos no Brasil, não só aos candidatos e candidatas a presidente da República, ao Senado, mas também a governadores e governadoras, deputados e deputadas federais e estaduais. O primeiro base, né, frente a esse momento que a gente viveu nos últimos anos do Brasil, é a reconstrução da democracia brasileira, né, como um pilar essencial para a gente falar do desenvolvimento do Brasil. Em segundo lugar, vem a questão das mudanças climáticas como algo estruturante para pensar o desenvolvimento do Brasil. A gente precisa de um Brasil que seja o futuro seja sem carbono, né, descarbonizado, sem desmatamento, realmente tentando ocupar as oportunidades e a vocação do nosso Brasil no plano internacional. E a nossa vocação é ser uma potência ambiental que tem um papel fundamental para combater as mudanças climáticas, não só na agenda aí de mitigação, que é diminuir as emissões, mas de soluções para o mundo, principalmente essas chamadas de soluções baseadas na natureza. E daí a gente desdobra essa carta em vários tópicos aí de interesse da SOS Mata Atlântica e da sociedade brasileira. O primeiro é o fim do desmatamento, né? A gente acabar com o desmatamento no bioma, que ainda nós temos, nós ainda perdemos Mata Atlântica. Nos últimos anos, o aumento do desmatamento foi maior, né? Daí tem toda uma agenda da restauração da Mata Atlântica, de recuperar a Mata Atlântica, o que nós já perdemos. Isso vem através de políticas públicas como a Lei da Mata Atlântica, o Código Florestal. Daí nós temos um capítulo sobre a água limpa, né? Nós bebemos, grande parte da população brasileira, a água dos rios da Mata Atlântica, e daí falamos de saneamento básico, de tratamento de água, de esgoto, do acesso público a essa infraestrutura. Falamos da criação de áreas protegidas, do oceano, né? Da zona costeira, né? A Mata Atlântica está presente do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, nesse litoral maravilhoso que temos no Brasil. Enfim, é uma carta bem objetiva, ela tem tópicos bem especiais, mas que todo mundo consegue entender e é que a gente espera que seja recebido e tratado com muito carinho
pelos candidatos, a gente já viu isso repercutindo, né? Alguns candidatos a presidente falando da Mata Atlântica em entrevistas, e que a sociedade cobre, né? Nessa escolha aí de quem vai votar, que também contribua para ter políticas coerentes com o meio ambiente, com a natureza e com a Mata Atlântica e todos os outros biomas do Brasil, né? A gente está num período de seca, né? Quando entra junho, dá aquele medo, né? Será que teremos água, né? Já aqui em São Paulo já tivemos um trauma, né? Cerca de 10 anos atrás, tivemos uma crise hídrica fortíssima. E isso está muito relacionado com o desmatamento, né? Queria que você falasse um pouco do papel que a Mata Atlântica tem de nos fornecer água. Como eu disse na primeira fala, né, a água que a gente bebe vem dos rios e nascentes da Mata Atlântica, né? A gente tem muitas bacias hidrográficas super importantes no bioma, né? A bacia do Rio Paraná, por exemplo, né, que nasce aí no estado de São Paulo e vai para lá em Buenos Aires. A bacia do Paraíba, Rio Paraíba, que corta São Paulo e Rio de Janeiro, Rio São Francisco, enfim. Então, a água é um bem extremamente essencial e existe uma ligação direta entre quantidade e qualidade de água e floresta. Quanto mais floresta a gente tem, melhor a qualidade da água e melhor a distribuição da quantidade de água. A floresta faz com que a gente não sofra secas extremas, ela garante uma estabilidade da quantidade de água que estão nos rios. E quando a gente está desmatando a floresta, desmatando a Mata Atlântica, a gente está comprometendo a água que está disponível para nós. E aí é também importante entender como é que a água está no nosso dia a dia, né? Ela não está só saindo pela torneira ali para a gente beber, tomar banho e cozinhar, mas a água é um motor da indústria, né? A indústria precisa de água para funcionar. A agricultura depende muito de água, né? A produção de alimentos, das commodities aí para exportação, e os rios da Mata Atlântica também têm uma enorme importância para isso. E a água também está ligada, no nosso caso aqui do centro-sul do Brasil, à produção de energia elétrica. O fio que a gente liga na tomada ali é água da Mata Atlântica, em grande parte, né? Porque os rios vão para os reservatórios, que vão para as hidrelétricas, e quando a gente tem essa preocupação se vai faltar água, pode faltar água na torneira, pode faltar energia elétrica, pode faltar comida, e por isso que é fundamental a gente acabar com o desmatamento da Mata Atlântica, mas tão importante ou até mais agora é a gente pensar na restauração, implantar florestas protegendo as nascentes e os rios. E para isso a gente tem o Código Florestal, que a gente pode falar um pouco mais para frente, como a grande política que vai conduzir o plantio de Mata Atlântica aí protegendo as nascentes e os rios desse bioma. Eu acho que nem todo mundo está familiarizado com a importância, por exemplo, das matas ciliares, né? Eu vou tentar explicar aqui do meu modo leigo e aí você vai corrigir e melhorar essa explicação. Quer dizer, quando você desmata a vegetação que está em torno das nascentes e dos rios, enfim, em torno de todos os leitos de água, essa terra que ficou ali sem uma cobertura vegetal, ela tende a ir para o rio, ir para a nascente, né? E aí vai elevar o nível daquele lugar, daquele leito, ele vai ficar mais raso, né? Ele vai tender a ter mais enchentes, ele vai a inundar as áreas, e quando chove, diminui a capacidade dele de ter aquela água ali para fluir da maneira certa. E aí a água tende a se perder, né, nos lençóis freáticos, e aí você tem erosão de um lado e de outro lado você tem esse acúmulo de terra nos rios. Isso do ponto de vista ali da vegetação ciliar, da mata ciliar. E por outro lado, se você tem menos árvores, você tem menos aquele efeito de evaporação, né, daquela dinâmica que existe entre a chuva, as copas das árvores que retêm um pouquinho daquela umidade, daquela água que vai então subir de novo para as nuvens, chover de novo, e esse ciclo que permite que a gente tenha um fornecimento de água. É mais ou menos isso? Ou como que você pode explicar melhor todo esse... Porque muitas vezes as pessoas falam, e daí? A gente desmatou, a gente tirou as árvores, mas e daí? A chuva continua, os rios continuam, assim por diante. Não, você já explicou muito bem, mas para complementar, né, quando chove, a água precisa infiltrar no solo, ela precisa penetrar no solo, e o solo é uma grande caixa d'água.
né? Tem os lençóis freáticos, também tem a caixa d'água, que são esses aquíferos, que são as caixas d'água que são mais profundas, né? E quando a gente tem uma cobertura florestal, essa água infiltra melhor. Se ela bater num solo erodido, numa cobertura que não protege o solo, essa água não infiltra e ela acaba escorrendo e pode ir direto para o rio, ou enfim, ela não fica lá retida nessa caixa d'água, que garante a disponibilidade de água ao longo do tempo, né? Então, o que eu complementaria é essa importância da floresta para infiltrar água no solo e fazer as nascentes viverem, porque além da gente proteger as matas ciliares que protegem os rios, tem essas matas ciliares que protegem as nascentes. E quando a gente corta a floresta, né, essas nascentes morrem, a erosão, o solo acaba enterrando a nascente e aquela água vai para o fundo do solo e não volta a escorrer, né? E escorrendo pelo solo vira uma nascente, vira um pequeno riacho, que vira um rio. Então, essa sequência de coisas é extremamente importante. Além disso, a floresta, né, essas matas ciliares ajudam a filtrar a água e deixar a água mais limpa e mais disponível. Elas também, além de ser essa grande caixa d'água, ela é uma grande esponja e um grande filtro. Se a gente não tem as árvores na beira do rio, ela acaba, como você falou, jogando sedimento, né, jogando terra para dentro do rio, joga água tóxica para dentro do rio, e daí compromete também a qualidade. Então, além da importância de ser uma grande, de ajudar a formar essa caixa d'água, infiltrar água no solo, as florestas, as matas têm um super papel de filtrar a água e não entregar, né? Quem não tem o prazer de ir numa nascente ali, onde a água está brotando no meio da mata, ir lá e beber daquela água fresca, né? A temperatura da água indica a qualidade dessa água. Se você está num lugar que não tem mata, aquela água já sai quente, já sai com uma outra cor, você não tem a vontade de beber e nem confia que aquela água está limpa. Então, essa experiência de beber a água da nascente é que traz isso. E se a gente tivesse muito mais floresta, seria necessário gastar muito menos no tratamento da água, porque ela sai praticamente pura, né? O que é a água mineral? A água mineral é uma água que brota na natureza, geralmente numa área que tem muita floresta, é um minério considerado, né? E que já está ali pura. A água mineral mais desejada é aquela que não tem tratamento nenhum. Ela saiu da mata e está na garrafa e a gente quer beber. A gente poderia ter isso se a gente tivesse rios cada vez mais protegidos, mais limpos e com mais florestas. E você falou do Código Florestal, acho que a gente já pode explorar essa questão também. A Mata Atlântica é o bioma que tem menos, pela lei, menor área preservada, no caso das fazendas, né? Seria 20%, de acordo com o Código Florestal, além da mata ciliar, dos pés de morro, das outras áreas protegidas por lei. 20% é pouco? Olha, é pouco porque a gente precisa ter de Mata Atlântica. O que a ciência nos mostra é que para conservar a biodiversidade, né, o que se chama de habitat é a casa dos seres vivos, né? Então, para a gente conservar a biodiversidade da Mata Atlântica, que é uma das maiores biodiversidades do mundo, a ciência aponta diz que numa determinada paisagem, né, numa bacia hidrográfica, numa região, a gente tem que ter pelo menos 30% de cobertura florestal de Mata Atlântica para manter aquela biodiversidade. Isso quer dizer, ter casa ali para ter a onça, para ter a anta, para ter o ipê, para ter o jacarandá. A gente precisa de uma paisagem que tenha pelo menos 30% de cobertura original. E daí esses 20% é insuficiente para a gente alcançar esses 30%. Então, o ideal, do ponto de vista da biodiversidade, é que cada fazenda tivesse pelo menos 30% de Mata Atlântica, mas numa grande paisagem é possível que uma tenha 10, a outra tenha 40, isso se compõe. Também é importante lembrar que daí a gente também isso se complementa com as áreas protegidas, unidades de conservação, parques, né, reservas, que podem ser áreas públicas, né, que podem ser 100% protegidas com floresta e com o ecossistema natural. Então, esse é um grande mosaico, né, que se complementa. E daí, pelo Código Florestal, né, os proprietários rurais têm que manter pelo menos 20% da vegetação nativa nos imóveis na Mata Atlântica e na maior parte dos biomas brasileiros, mas o fato é que eles estão devendo, né? Uma grande parte desses imóveis não tem os 20%, desmatou de maneira ilegal no passado,
e agora a gente precisa restaurar. E só para dar um número da dimensão disso, né, a gente fez um estudo da SOS Mata Atlântica junto com a Imaflora e a Exalc no ano passado. Nós precisamos reflorestar pelo menos 3 milhões de hectares na Mata Atlântica, né, em imóveis rurais, em fazendas, para cumprir com esse requisito de áreas de preservação permanente ou matas ciliares do Código Florestal. Isso quer dizer que a gente desmatou 3 milhões de hectares de beiras de rio de nascente, que não deveria ter desmatado, mas agora a gente tem o novo Código Florestal que dá uma regra de como fazer, de como recuperar. Esse é o tamanho do trabalho que a gente tem para fazer. O estado do Rio de Janeiro tem por volta de 4 milhões de hectares, o estado inteiro. Então, a gente tem que plantar só para proteger a água da Mata Atlântica, e óbvio que com isso a gente vai estar protegendo a biodiversidade, sequestrando carbono, gerando uma série de benefícios, uma área um pouco menor do que a área do Rio de Janeiro, que é para a gente chegar nesses 20%, 30%, para a Mata Atlântica ser viável e oferecer e garantir a sua perenidade e os serviços que elas nos prestam, que são vários. E nesse ponto as pessoas se assustam um pouco, já que o agronegócio, a produção de alimentos sinceramente, a única coisa que funciona aqui no Brasil em termos de economia, né? O que está segurando a nossa economia. Qual seria o caminho para isso? Seriam políticas públicas, como existem nos Estados Unidos, né? A meca do capitalismo, o Estado americano, né? O governo americano remunera fazendeiros para manterem áreas conservadas, né? Subsidia quando o fazendeiro renuncia a plantar numa determinada área para prestar esse serviço ambiental. Esse seria um dos caminhos possíveis, se bem que o Estado brasileiro está falido também, né? De onde a gente tiraria esse dinheiro? Olha, esse seria um dos caminhos, mas primeiro a gente tem que deixar claro que essa faixa de mata ciliar, né, que protege nascente e que protege os rios, é uma faixa relativamente pequena, de baixa aptidão agrícola, né, e muita fragilidade ambiental. Então, ali é uma área que não se deveria cultivar, né, que já deveria estar naturalmente protegida para o bem da sociedade e do próprio patrimônio do produtor, dono de uma fazenda. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Quando a gente fala de restaurar a reserva legal, outras áreas que têm uma aptidão agrícola, daí isso fica um pouco diferente, a gente tem um olhar diferente. Então, essa é uma obrigação que está dada pela legislação brasileira desde 1930. Né? A outra versão do Código Florestal é de 1965 e essa atual de 2012. Então, esse papel, né, que vem da nossa Constituição, de um papel social da terra, já está dado há muito tempo, há décadas, né? E essa lei deveria ter sido cumprida para o bem comum e até para o bem do patrimônio de quem tem imóvel. Mas o fato, né, é que a gente tem uma dívida, a gente não respeitou essa lei, né? Uma boa parte dos proprietários não respeitaram, mas é importante a gente deixar claro nesse estudo que eu mencionei, que a gente fez ano passado, a gente chegou à conclusão de que 44% dos imóveis da Mata Atlântica cumprem integralmente com o Código Florestal. Protegem os seus rios, as suas nascentes. Então, isso não é algo impossível de ser feito e tem muita gente que faz. Agora, para quem não fez e agora precisa se adequar a isso, a gente realmente precisa de políticas que deem escala e velocidade a isso, né? Porque a gente não pode esperar muito tempo para isso acontecer. Então, o Código Florestal é a política pública que já norteia, que já dá essa obrigação. Agora, como financiar isso, né? Porque realmente os custos são grandes. Daí o Estado, nós temos várias iniciativas acontecendo, pagamentos por serviços ambientais, agora tem todo o mercado de carbono, né? Até que ponto o mercado de carbono vai ajudar a financiar, a pagar essa conta, né? Que vai ter que ser dividida entre o Estado, a sociedade brasileira que tem terra. A gente já tem tecnologias para fazer isso em grande escala, e daí cada local é uma realidade. Tem lugares que a mata vai voltar sozinha, que é simplesmente abandonar e parar de cultivar, isso vai exigir pouquíssimo investimento, ou as áreas que precisam ser restauradas são muito pequenas, e existem sim aquelas áreas grandes, geralmente de grandes proprietários rurais, que têm muita terra,
e que daí vão ter que mobilizar capital próprio, mas também existe crédito para isso. O próprio plano Safra, né, que coloca bilhões de reais na agricultura brasileira anualmente, tem linhas de crédito para a restauração de APPs e o cumprimento do Código Florestal. Então, também tem crédito a juro baixo para essa adequação. Então, são vários caminhos possíveis e a gente não pode deixar de fazer, porque isso é algo urgente. As questões do clima e da recuperação de florestas, de ter água, é algo que é para antes de ontem. A gente tem que fazer e não pode esperar o ritmo do Código Florestal, onde as coisas estão sendo feitas muito lentamente. Esse é o Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica. Estamos vendo agora por que o cargo dele é diretor de conhecimento. Tivemos uma aula de Mata Atlântica nesse primeiro episódio, mas é só o primeiro, felizmente, de 3 episódios, de 3 partes dessa conversa fantástica sobre esse bioma espetacular que nós temos aqui na costa do nosso país. Luiz Fernando, a gente volta então na terça-feira. Até lá. Obrigado, eu agradeço. Conversamos mais. Saudades para toda a gente.